Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais uma live durante esse mês de abril. Vou pedir para vocês aguardarem alguns minutinhos para que o pessoal consiga acessar e para que a professora Tatiana, que é a nossa convidada de hoje, também consiga acessar e a gente possa começar o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Oi, Kátia, tudo bem? Direto de Angola aqui para as nossas lives. Pessoal, pedir para vocês aguardarem mais alguns minutinhos, o pessoal está se conectando, aguardando também a professora Tatiana se conectar para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje. Ele Tati, tá. consegue me ouvir? Eu ouço, mas a minha imagem aqui tá travada. É que para mim também parece que sua imagem tá carregando, não aparece ela. Que esquisito, né? Aconteceu isso com o professor Milton também. A É? imagem, o áudio dele a gente ouvia bem, a gente conseguia ir sem nem limpinho, sem travar nada, só que a imagem não liberava. Deixa eu. Tati, eu vou fazer assim, eu vou fechar a sua conexão aqui, vou pedir para você enviar de novo, tá? Tá, ele aparece aqui para eu enviar de novo? Parece. Eu vou cancelar aqui e aí você envia de novo. Ah, ele trava de novo. É, Que droga. Fecha ela e volta a entrar. Eu deixa eu. Tenta fechar, Tati, e você. volto a entrar. Isso. Peraí. Aí. Funcionou? Foi. Foi. Ah, Ah, e eu muito nem, bem. ó, eu fechei o Instagram e voltei. Eu nem fechei a live. Olha aqui. O importante é que deu certo. É,
Ah, Bom, não gente, entendo desses eletrônicos, não. eu falo que tudo isso que aconteceu só veio para mostrar o quão bom fisioterapeuta eu sou e péssimo com a área de tecnologia. Exatamente. Gente, a gente vai dar mais 30 segundinhos para o pessoal que está acessando conseguir entrar aqui na live. A Kátia, que é de Angola, acabou de falar que lá já são meia-noite. Nossa, E que ela legal. está aqui firme e forte com a gente. Aliás, a Kátia, eu acho que é uma das que mais acompanhou as nossas lives. Quase todas as nossas lives ela está presente. É bastante gente entrando, vários alunos nossos de pós, gente que eu já vi aqui por curso também. Sejam muito bem-vindos. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Campos, eu sou diretor acadêmico aqui do Instituto Educacional e da Fisioterapia Campus. Sou formado em fisioterapia, minha área de especialidade é a área de neurologia adulto e a área de unidade de terapia intensiva. E hoje eu estou recebendo a Tati, né? Dou a liberdade de chamá-la desse jeito, que é professora nossa da nossa pós-graduação de neurologia adulto e infantil. E é um prazer recebê-la aqui. Tati, por favor, se apresente. Ah, muito obrigada. Eu até prefiro que você me chame de Tati, que outro dia eu fiz. Ai, meu Deus. Olha a tecnologia. Vai vendo, derrubei o negócio. Outro dia eu fiz uma live, o rapaz me chamava de senhora, senhora. Eu falei para ele, falei, ai, por favor, não me chama de senhora. Eu tô me sentindo tão velha aqui. Mas obrigada pelo convite da live. Eu entrei esse ano, né, no finalzinho do ano passado, na Fisiocampus. É um prazer enorme estar trabalhando com vocês. E eu sou formada já há alguns anos, não vou falar quantos para não entregar a minha idade, mas tenho especialização em fisioterapia neonatal, trabalhei algum tempo na Unicamp, junto com a Denise, nos cursos de especialização. E também tenho Bobat, né? Baby Bobat. E trabalho com bebês já desde que eu me formei, bebê, criança, né? A minha área mesmo é a parte infantil, né? Neonatal e infantil. Legal. Bom, gente, quem já vem acompanhando as nossas lives, a ideia é a gente levar um conteúdo extremamente científico, um conteúdo extremamente fundamentado no que a gente tem de literatura, mas de uma forma um pouco mais leve, de uma forma um pouco mais tranquila, né? Então, até a gente recebeu mensagem, alguns irmãos falou assim, nossa, a gente vê as lives de vocês e nem parece que vocês estão falando de temas tão difíceis e de assuntos tão complexos. Mas eu acho que a ideia é essa. A, o momento pede clareza e o momento pede que a gente consiga transmitir conhecimento da forma mais clara e mais leve possível, né? Eu acho que é isso que a gente tem feito ao longo dessas lives. Para quem não acompanhou a nossa série de lives, a maioria delas está disponível no nosso canal do YouTube. Então coloca lá Fisioterapia Campus, que você tem acesso a praticamente todas as nossas lives. Na íntegra você consegue ir pausando, fazendo anotação, enfim. Então acompanhe por lá, tá bom? Bom, já vou iniciar, para quem não viu aí no tema que está fixado, o tema da nossa live hoje é biomecânica respiratória, né, as alterações biomecânicas, né, do aparelho respiratório como um todo, das crianças, particularmente as que têm alterações neuropediátricas. Tati, eu acho que já começando jogando a bola para você, a gente vê uma preocupação muito grande dos fisioterapeutas, dos profissionais que lidam com a área de reabilitação, com a parte motora desse paciente neuropediátrico. Né? Então, desde cedo eu preciso começar uma intervenção motora, desde cedo eu preciso me preocupar com o desenvolvimento neuromotor dessa criança. E às vezes acaba sendo um pouco deixado de lado, ou até em alguns pontos negligenciado, a parte respiratória. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho o porquê que isso pode ser um equívoco tão grande. Não, realmente é um equívoco enorme, né? Na verdade, a gente não trata a criança por partes. A gente trata a criança como um todo.
né? Então, a gente sempre pensa realmente na parte biomecânica, na biomecânica do movimento, né? Da falta do movimento ou da funcionalidade. Mas a gente tem que pensar também que a musculatura respiratória também está sendo alterada, né, pelos problemas neurológicos, pelos problemas de tônus. Então, se eu tenho uma hipertonia, eu também vou ter alteração na musculatura respiratória, né? E eu estou falando de pacientes que muito provavelmente já têm essa alteração desde que nasceram. Né? Se a gente for pensar que a maioria das crianças tem as lesões no período perinatal, então são crianças que já nascem e passam a conviver desde sempre com o problema, né? Então, por isso que eu não posso pensar na criança só como o neurológico, né? Houve uma grande mudança, né, falando em neonatologia, de uns anos para cá, uns 10, 15 anos para cá, que antigamente só se pensava no respiratório dentro da UTI neonatal. Era sobrevida, né? Era só nisso que se pensava. E agora não. Agora a gente já tem as estratégias de neuroproteção que sabe que a criança precisa sobreviver, sim, mas não a qualquer custo. E quando a gente fala de tratamento ambulatorial, a gente pega a mão contrária. Então, eu preciso trabalhar o motor, mas eu não posso esquecer de trabalhar a parte respiratória, principalmente a musculatura respiratória, né? Musculatura de caixa torácica, porque isso vai dar muito problema para a criança no futuro. Então, eu tenho a maioria dos PCs, eles acabam tendo problemas futuros, assim, indo a óbito ou tendo complicações para reinternações por problemas respiratórios, não é pelo problema neurológico que ele teve. Né? Claro que existem os casos das crianças que convulsionam e tal, e que têm as complicações neurológicas associadas, mas a grande maioria das crianças com paralisia cerebral ou alguma outra neuropatia acabam tendo internações repetitivas por problemas respiratórios. Então, são as pneumonias de repetição, as pneumonias aspirativas, e são coisas que, se a gente pensar desde o bebê, a gente pode prevenir. Então, o melhor tratamento para isso é a prevenção. É muito difícil você tirar um padrão, uma deformidade, uma assimetria de caixa torácica da criança depois que ela já está instalada, né? Mas se a gente trabalhar antes, eu consigo, pelo menos, evitar que ela se instale ou diminuir essa assimetria para que não traga tantos prejuízos. Então, a gente vê aquelas crianças... Você me interrompe, por favor, se eu engatar uma primeira aqui e não parar de falar. A gente vê aquelas crianças, por exemplo, aquelas crianças com paralisia cerebral, adolescentes com paralisia cerebral, com escolioses absurdas, cifoses absurdas, alterações de gradil costal, que você fala, meu Deus, como essa criança respira? Né? Porque existe um pulmão ali dentro daquele gradil costal. Então, se a criança está completamente torta, vou usar meu amigo aqui. Se a criança está completamente torta para um dos lados, que é essa postura que eles acabam ficando. O que acontece com esse pulmão que está desse lado? O volume dele está muito reduzido. E quanto antes isso acontece, essa alteração de assimetria de caixa torácica, às vezes eu tenho até um desenvolvimento pulmonar prejudicado. Né? Então, ele chega lá com 14 anos, mas ele tem essa escoliose desde um ano, né? 10 meses. Então, qual é? Esse pulmão estava em crescimento. Será que ele cresceu direito? Né? Então, eu tenho... E só pegando esse gancho que você está falando, Tati, eu acho que a gente tem que ter uma linha de continuidade de tratamento maior, né? Eu falo que a gente que está diretamente ligado ao ensino, a gente tem batido muito nessa tecla com os nossos alunos, e eu acho que quem está nos assistindo tem que também ter essa convicção. Não pode se haver esse distanciamento da parte hospitalar com a parte ambulatorial, não pode se haver esse distanciamento da parte de quem trabalha com o neurodesenvolvimento, quem trabalha com a parte respiratória. Eu vou deixar para procurar um fisioterapeuta para pensar na parte respiratória só quando aparecer uma pneumonia. Não, como
a Tati mesmo colocou. Essa criança, qualquer alteração de tônus vai gerar uma alteração na estrutura da caixa torácica. Seja ela por ser hiper, seja ela por ser hipo. Uma outra coisa que a gente tem que pensar, pensando nessa população neuropediátrica, muitos deles ou são acamados ou são cadeirantes. Ou seja, a minha parte dorsal, eu não tenho uma expansibilidade adequada, porque ou eu estou apoiado na cadeira ou eu estou deitado, então tem a gravidade me atrapalhando. Né? Então, Sim. tudo isso a gente tem que pensar. A gente fez uma live semana passada com a professora Karina e ela falou o tanto dos benefícios que se traz a posição prono, né, para as crianças. E ela abordou muito a questão da parte motora, a professora Monique também abordou na live dela sobre a questão da estimulação sensorial, mas a gente não pode esquecer a questão da estimulação respiratória, né? Sim. E dentro disso, Tati, você comentou da questão das escolioses, das posturas cifóticas. Eu queria que você falasse para o pessoal em que momento a gente já começa a observar essas alterações biomecânicas, quais são as alterações mais comuns, o que a gente já pode observar que já pode ligar um alerta de que, olha, essa criança pode apresentar, né, uma alteração dessa estrutura de caixa torácica. Só um minutinho aqui. Vai acontecer. Pode falar. Quanto maior a gravidade da criança, isso vai acontecer mais precocemente. Então, assim, já tive crianças que já tinham essas alterações logo após o nascimento. Então, por exemplo, crianças com malformações, crianças com síndromes genéticas, às vezes já nascem com uma malformação de tórax. Né? Então, existem até cursos específicos para trabalhar só a caixa torácica. Então, com exercícios, com alongamentos, mas a gente já pode ajudar muito orientando a família. Orientando como segurar, orientando como posicionar, né? Porque a gente está pensando... Aliás, hoje, atualmente, né, tem se falado muito nisso, do trabalho centrado na família. Né? E na parte respiratória, isso também é total verdade, não é só na parte motora. Né? Se a gente ensinar a família como posicionar, como mexer, como segurar no colo, né? Porque muitas mães não sabem como segurar, ou no dia a dia seguram de qualquer jeito. E aí a criança acaba ficando torta. E assim, não é uma vez que ela segura assim o tempo inteiro. E é um trabalho de formiguinha, porque você tem que ficar conversando e orientando, explicando e mostrando todas as vezes, não é de vez em quando. Né? Então eu tenho mães que são super assíduas e que fazem realmente tudo que a gente pede, mas eu tenho mães também que não estão nem aí, entendeu? E isso é uma realidade em qualquer lugar, em qualquer nível socioeconômico, tá? Pela experiência que eu tenho, eu falo que pobreza não tem nada a ver com mau cuidado, nem com, né, limpeza, que eu já tive muito paciente que não tinha dinheiro nem para ir até o consultório e que a criança estava impecável. E tive paciente que a pessoa tinha dinheiro e que a gente não conseguia, tinha que atender de máscara, porque não conseguia chegar perto da criança. Então não tem nada a ver com o nível socioeconômico. Só que você tem que ter a maneira de explicar para aquela mãe. Saber, sim, o nível socioeconômico dela, né? Ter uma ideia para saber que linguajar usar com ela. Porque não adianta falar para ela, ó, você vai segurar aqui, pegar na caixa torácica, colocar sua mão no gradil costal. Esquece, né? Vai entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Então, tem que falar na linguagem da família. E a família ajuda demais. Né? Se eu tenho uma família que colabora, que faz os exercícios da parte motora, mas que ao mesmo tempo posiciona direito a criança, não deixa a criança sentada, deitada o tempo todo, né? Que faz as mobilizações em casa, que seja um exercício de alongamento de ombro, que para nós é uma coisa simples, mas para uma criança que tem o ombro, uma protusão de ombro, ou aquela postura em candelabro que o ombro aqui atrás,
deixa eu ver se eu consigo mostrar no meu boneco, que o ombro é aqui, assim, ó. Para ele, só esse exercício, essa mobilização de ombro já é bastante. Tá? Então, são poucas coisas, mas a orientação tem que ser constante. E eu vou trabalhar isso desde sempre. Então, desde o primeiro momento. Se essa criança chegou para mim mais velha, né, que acaba acontecendo, né, infelizmente, nos grandes centros a gente tem um contato maior com as crianças mais novas, mas nos lugares onde tem uma infraestrutura menor, essas crianças acabam chegando mais velhas. Eu vou conseguir evitar que essas deformidades aconteçam? Provavelmente não. Já vai chegar para mim com uma série de deformidades, né? Uma série de hábitos errados. Mas isso não quer dizer que eu não vou trabalhar, né? Isso não quer dizer que eu não vá ensinar aquela mãe. Alguma coisa eu consigo melhorar, né? Eu posso ensinar para usar com coisas que ela tem em casa, tá? Porque também não adianta eu falar, você vai comprar um rolinho de não sei o que lá. Não. Então, eu vou ensinar a posicionar com toalha, com lençol, né? Como eu vou fazer para deixar essa criança bem posicionada? Fazendo rolinho de lençol, se a criança for um pouco maior, um rolinho de cobertor, e aí vai ser um trabalho individualizado para cada criança, né? Mas a orientação continua. O que eu não vou conseguir é reduzir, voltar a uma escoliose que já está instalada, né? Se eu não consigo, eu não sou da área da ortopedia, mas assim, eu sei que é difícil trabalhar, inclusive, nas pessoas que não têm alterações de tônus, né? De tônus muscular e tal, já é difícil você corrigir uma escoliose. Imagina, né, numa criança com problema neurológico, fica muito mais difícil. Associado a isso, né, vamos pensar, eu tenho os problemas da mecânica respiratória, então a caixa torácica, os músculos respiratórios estão comprometidos. Eu também tenho um grande problema que é a medicação. Essas crianças normalmente tomam muita medicação, então os anticonvulsivantes, os relaxantes musculares, né? Quanto mais grave a criança é, mais medicação ela toma. E esses medicamentos, eles ou inativam ou eles diminuem a função dos cílios do aparelho respiratório. Então, os cílios, eles têm a função, além de proteção, de carrear a secreção. Então, eu tenho um outro problema. Eu tenho uma criança que não tem uma boa ventilação por alteração da mecânica ventilatória e eu tenho uma criança que não tem um bom carreamento de secreção, porque os cílios dela não funcionam como deveriam por conta da medicação que essa criança toma. E não pode parar a medicação. Tá? Então, eu realmente preciso. E é por isso, né, Tati, que a gente, até quem tem bastante tempo de consultório, o pessoal que talvez está estudando ainda não tem essa vivência, ou que é de outras áreas, a gente tem a sensação que o paciente neuropediátrico, a impressão que dá é que está sempre com o peito cheio. Né? Ele parece aquele paciente que, assim, às vezes, quem não tem tanta experiência fica perguntando para a mãe, ai mãe, ele tá gripado de novo? Ele tá com algum acometimento respiratório novamente? Porque dependendo do paciente, é bem audível, você consegue fazer a ausculta dele sem esteto. Do paciente próximo de você já escuta aquela secreção, até mesmo em via aérea mais alta. Né? Então, tanto que é natural esses pacientes terem, além da cialorreia, são pacientes que têm uma expectoração de forma quase contínua, né? Quando eles conseguem tossir, né? Que esse é um outro problema, uma tosse ineficaz. Por isso que eles ficam com esse barulho e essa turbulência na respiração o tempo todo. Só que o que a gente vê em ambulatório, na prática, é que se a gente começa a acompanhar essas crianças com a fisiorrespiratória intensiva, então no ambulatório, por exemplo, que eu tenho experiência, que era o ambulatório da Unicamp ou da faculdade que eu trabalhei, as crianças muitas vezes vinham para a fisiomotor e acabavam na fisiorrespiratória.
né? E se precisasse, elas vinham dias seguidos. Né? Quando a criança estava com muita secreção, elas vinham dias seguidos e faziam fisiorrespiratória todo dia para diminuir essa quantidade de secreção. E aí você conseguia manter depois. Né? As mães têm que ser ensinadas a fazer a higiene nasal, né? Porque essas crianças precisam, né? Toda criança, na verdade, precisa. Seja neuropata ou não. Se fosse uma rotina familiar, já ensinar a mãe, assim que a criança sai do hospital, a fazer uma higiene nasal bem feitinha, assim, né, antes das mamadas, a hora que a criança começa a fazer barulhinho no nariz. Nossa, muitas internações eu acho que não aconteceriam. Né? Mas as mães têm medo, então elas precisam ser orientadas a fazer quanto de soro colocar no nariz de uma criança que não tem reflexo de tosse ou tem um pobre reflexo de tosse. Né? Pode estimular tosse? Não pode estimular tosse? Como é que funciona isso? Né? A mãe tem que ter esse tipo de orientação e tem que ter a orientação também que quando a criança está muito cheia, ela tem que procurar um serviço para fazer a fisioterapia. E essa fisioterapia vai ter que ser contínua até diminuir essa quantidade de secreção. Que o que a gente sabe é que se começa a fazer a fisioterapia rotineiramente, essa secreção some. Agora, o que muitas, né, acontece muito, a mãe tem um aspirador em casa. Né? Aí a criança começa com secreção, o que ela faz? Vai lá e aspira. Só que a aspiração, ela é um negócio complicado, porque você tem, apesar de você ter a diminuição de secreção momentânea, você lesa a mucosa do nariz com a aspiração. E aí depois, a resposta disso é produzir mais secreção. Então fica um ciclo vicioso. Por isso que essas crianças também ficam o tempo inteiro com barulho de secreção. Porque nunca para de fazer. Agora também que a gente não pode desconsiderar a questão do risco de infecção por conta dessas aspirações. Sim. A gente, em ambiente controlado, a gente já teve uma preocupação com isso. Imagina essa mãe que não tem um treinamento adequado, que não tem uma rotina adequada para isso, né? É só a gente pegar, gente. Hoje, as literaturas são muito claras. A maior incidência de PAV é associada ao número de aspirações. Né? Então, a gente tem que se preocupar com isso. E eu falo que a gente tem que integrar a família, mas a gente não pode passar para a família uma responsabilidade que é nossa. Né? Eu vejo, às vezes, muitos fisioterapeutas delegando para a família, ó, você vai ter que cuidar da parte respiratória do seu filho. Tá? Não. Ele te procurou como profissional é porque ele está precisando de auxílio. Né? Então, ele não quer que você devolva, né, isso daí para ele. Óbvio que, de novo, a gente precisa do auxílio deles. Se essa criança vem 2, 3 vezes na semana na sua clínica, não tem como ela só receber suporte nesse período. Mas você pode orientar a higiene nasal, você pode orientar algumas questões do posicionamento dessa criança durante a alimentação, durante o sono. Então, tudo coisas que a gente pode contribuir e muito para essas crianças. Né? Tati, já que eu puxei esse gancho, uma das coisas que a gente pode pensar nessas crianças que têm essa alteração biomecânica é de como tentar compensar essa alteração biomecânica. Né? Então, como eu comentei, eu posso pensar na questão da lavagem do nariz, mas eu posso pensar também em orientar a mãe a como fazer a alimentação dessa criança, como fazer o posicionamento na hora do sono. A gente sabe que a maioria dessas crianças da neuropediatria também são respiradores orais, né? O que acaba atrapalhando toda a mecânica ventilatória. E aí, como que a gente pode pensar em como profissionais orientar melhor essas mães? Eu acho que primeiro de tudo, né, eu acho que a gente tem que fazer, eu falo que a palavra da neuropediatria para mim, tanto na parte respiratória quanto na parte motora, é alinhamento biomecânico.
Se eu tenho uma criança bem alinhada, bem posicionada, eu vou melhorar tudo. Vou melhorar a parte motora, vou melhorar a parte muscular, vou melhorar a parte respiratória. Então, é o orientar a melhor maneira de posicionar essa criança. E como eu posso fazer isso? No momento da alimentação, não adianta nada. Essa criança está toda torta, com a cabeça caída, ou com a cabeça caída lá para trás, e a mãe dando a comida aqui. Então, eu já vi a mãe, a criança tinha uma hiperextensão grande, e para a mãe dar a comida, ela colocava a criança deitada no colo dela. E aí colocava a criança deitada, a criança fazia uma hiperextensão e ela dava comida na boca da criança. Então, assim, um absurdo completo. Então, se a criança tem uma hiperextensão, você tem que tentar posicionar essa criança e trazer ela para flexão o máximo possível. Como é que você pode fazer isso? Coloca ela sentada, coloca ela num bebê conforto, coloca ela num carrinho, aqueles carrinhos guarda-chuva, que eles são mais fundos, e aí a hora que você coloca a criança vem para flexão. Do mesmo jeito, se eu tiver uma criança que é muito fletida, eu vou colocar alguma coisa que traga ela mais para a extensão e que a cabeça dela possa ficar melhor posicionada e sempre elevada, sempre. Tanto na hora da alimentação, quanto pelo menos meia hora, 40 minutos após a alimentação. A criança precisa ficar em decúbito elevado. O que eu tenho visto muito pessoal fazer por aí? Pega uma toalha e que eu faço também dá super certo. Pega uma toalha de rosto, faz um rolinho, passa atrás da cabeça e coloca uma piranha aqui. Essa toalha vai ficar como se fosse um colar cervical, né? E a cabeça da criança não vai cair nem para frente nem para trás. E aí ela vai ficar com a cabeça alinhada. E você vai conseguir alimentar melhor a criança. Uma outra coisa que pode fazer, aquelas protetores de pescoço que você usa para viajar, tem os infantis. Eles são pequenininhos, então dá para você enche de ar e coloca aqui. Então é uma super ideia, a criança vai ficar bem posicionada, com a cabeça bem posicionada. Então é uma coisa que não tem custo praticamente nenhum e que vai te ajudar a deixar a criança bem posicionada. Paralelo a isso, não deixar a criança deitada o tempo inteiro, né, para não ter essas secreções e se for uma criança pequena, para não acontecer as assimetrias, né, para não acontecer as alterações de caixa torácica. Tentar tirar a criança do leito, mudar o posicionamento dela no leito, né? Tirar da cadeira de roda, passar para a cama, num canto de sofá, por exemplo, que seja 10, 15 minutos por dia, 2 vezes por dia, já é uma mudança, já é uma mobilização. Essa é uma das grandes preocupações nossas agora, com o inverno que vai estar chegando. Está chegando agora, né? Que é uma época que agudiza muito problema respiratório, e com essas crianças trancadas dentro de casa, né? Porque às vezes a mãe já tem a rotina, vou levar na físio, vou levar não sei o que, a criança sai da cama, vai para a cadeira de roda, vai para um carrinho, vai para a físio e volta, nem que seja a única atividade dessa criança no dia, já é uma mobilização. Né? Agora, pensando que a gente tem crianças aí que estão há 40 dias em casa, isolados, e tem que estar mesmo isolados, principalmente eles, para que não corram risco nenhum. Será que essas mães estão fazendo mobilização? Será que elas estão tirando eles da cama? Porque pode correr o risco dessas crianças pararem no hospital, nem pelo problema atual, né? Mas pela falta de mobilização, por ter ficado acamado muito tempo. Eu falei isso numa outra live, que eu falei, gente, o coronavírus veio, né? Mas ele não sumiu com os outros problemas, né? O pessoal às vezes está colocando de um jeito, como que assim, agora a nossa única preocupação é coronavírus. Não, igual eu falei na outra live, os pacientes continuam tendo AVC, os pacientes continuam infartando, as crianças continuam tendo complicações dos quadros das crianças que são
que tem alterações neurológicas. Então, a gente não pode deixar de olhar para elas, né? E eu acho que o que a Tati colocou é de extrema importância. O nosso papel como reabilitadores, o nosso papel como profissionais da saúde é também evitar que exista uma sobrecarga do sistema de saúde por conta de internações que não são de Covid. Né? Então, Sim. essa criança, como a Tati começou lá no início da live, essas crianças, elas internam, a maioria delas, por problemas respiratórios, não por problemas neurológicos. Né? Eu falo isso muito para os meus alunos, eles deixarem isso muito claro para as mães. Né? E até mesmo para os acompanhantes pensando em adulto também. E aqui, gente, até quando a gente estava conversando, um parênteses, não é só a mãe que cuida da criança. Né? A gente sabe que tem pai, a gente sabe que tem É mania, dono, né, de falar. é que normalmente a mãe é quem toma para si essa responsabilidade, né? Mas a gente tem que então, assim, entendo. A gente é um hábito nosso, às vezes, de se retratar mãe, 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 mas a gente sabe que tem muito pai, que tem muita avó, que tem muita tia que às vezes acaba assumindo aí o cuidado dessa criança. Então, a E gente fala, ajuda muito, viu? Tem sim, pais, nossa, pais maravilhosos que matam e morrem pelas crianças e assim são ótimos para ajudar nos posicionamentos, nas mobilizações, porque as crianças ficam pesadas, sim. né, depois de mais velhas. Então Essas precisa crianças, realmente da ajuda. a gente não, a expectativa de vida dessas crianças tem aumentado, né? Então você Sim, tem, eu falo, a gente agora está tendo os famosos os PCzões, né? Que a gente brinca na clínica, são PCs de 35 anos de idade, né? E com 1,50 m, 1,60 m e com às vezes 60, 70 quilos, né? Então, e são às vezes pacientes que utilizam de medicação que acaba gerando um aumento de peso, acaba gerando, né, essa questão do próprio inchaço corporal e que é difícil, sim, manusear e mobilizar essas crianças. Só deixa, antes de eu fazer a próxima pergunta, mandar um abraço ao pessoal da FISAEP aqui acompanhando a gente. Um abraço para vocês, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem também na região de vocês. Já vi também vários alunos aqui entrando. Gente, se quiser mandar perguntas, se quiser mandar dúvida, tá? A gente, como eu comentei no começo lá da live, a ideia é que seja um bate-papo, que a gente possa trocar ideias aqui juntos. A Kátia comentou que lá em Angola, eles têm por hábito fazer o atendimento tanto motor como respiratório no mesmo momento, que é o ideal, né? Como a gente falou, a gente vai separar o paciente em dois, e que eles fazem orientação lá de lavagem nasal. Uma coisa que ela também chamou a atenção é para atenção ao excesso de nebulizações e excesso de uso de soro fisiológico. E é exatamente nisso que eu queria falar com você agora, Tati, porque a gente sabe que da mesma forma que existe cuidado de menos, às vezes existe cuidado de mais, né? Uhum. E talvez a nebulização seja desses fatos onde normalmente há um excesso, né? Onde há uma falha, não é uma falha, mas um errar tentando ajudar. Tentando Né? acertar. Exatamente. E aí eu vejo, às vezes, algumas pessoas falam assim, porque antes de atender essas crianças, obrigatoriamente eu preciso fazer uma nebulização para poder soltar essa secreção. A gente ouve muito esses termos, né? E aí? Eu acho que a inalação, né, a nebulização, ela é mais para as crianças que estão com a secreção, uma secreção mais grossa, uma secreção mais que não está tão fluida. Aí você pode aproveitar e fazer uma nebulização antes, né? Para tentar melhorar o aspecto dessa secreção, para fazer o carreamento da secreção mais fácil. Até porque, dependendo das técnicas que você usa, você já consegue fazer, até mudar tirar, né? Como é que eu posso dizer? Uma secreção mais grossa, né? Melhorar um pouco o aspecto da secreção. Né, as técnicas atuais, as técnicas baseadas em fluxo, elas acabam mudando, né,
não é a aparência, porque você não vai ver a secreção, mas a qualidade da secreção, vamos dizer assim. Então, a inalação, ela é ótima para aquelas tempo muito seco, né? Mas não é para fazer 5 inalações no dia, né? Então, para quem está em casa ou para quem vai fazer a físio, pode fazer antes da físio. Se você perceber, fizer uma ausculta, perceber que ele está com ronco e aquele ronco de secreção, aquele ronco mais grosseiro, que é da secreção mais grossa, mais aderida, aí sim faz uma nebulização. Né? E outra, nebulização com medicamento só a critério médico, né? Só com pedido do médico. Isso tanto, né, em hospital quanto em casa, porque tem muita mãe que a criança ficou doente, usou um medicamento, começa um pouquinho de secreção de novo, ela vai e coloca o medicamento. Isso é muito, muito complicado, A gente vê né? muito em grupos de mães isso daí, né? A É, gente então. vê uma vez, a, a gente estava aqui em casa aí, o grupo das mães da escola de onde minha filha estuda estavam falando que fulaninha estava doente, o outro também estava, não sei o quê. E aí a Simone me mostrou, né, que falou assim, ó, dá uma olhada no que acabaram de mandar aqui no grupo. E uma falou assim, meu filho tá dando trabalho para dormir e tal. A outra mãe mandou, falou assim, ó, faz assim, ó, vai lá na farmácia, compra um remédio que chama Aerolim, e aí você pinga 10 gotinhas, coloca com soro fisiológico, faz a inalação dessa criança, e aí se não melhorar, aí você pode usar. E assim, deu super certo com o fulano. E aí eu falei assim, olha, ainda bem que eu não tô nesse grupo, porque senão eu já tinha rasgado todo mundo. Pelo amor de Deus. Eu arrumo É, briga nos grupos de mãe também, com é, esses negócios de físio respiratória, principalmente, né? Porque não e a pode. gente, de novo, gente, é o nosso papel como profissionais zelar pela integridade do nosso paciente, né? E não só Sim. isso, orientar a família, né? A gente tem falado muito sobre isso e puxando nesse gancho, a família tem que entender o que está acontecendo com o paciente e a gente tem que orientar, olha, isso se é direcionado ao seu filho, né, direcionado à pessoa como você está trazendo para os nossos cuidados. Não é isso para todos, né? A gente tem que orientar isso daí também. Até porque, às vezes, uma gota do medicamento para determinada criança já pode ser uma dose fatal. Então, se a gente for pensar nos bebês, que é o que as mães acabam fazendo nebulização o tempo inteiro, uma gota a mais do remédio pode causar uma parada cardíaca. Olha o tamanho da responsabilidade. Né? Então, jamais medicar a criança sem o aval do médico, sem o médico ter pedido. Então, fazer uma inalação quando você percebe que o tempo está muito seco, que o nariz da criança está fazendo barulho, mas não tem a secreção, não está escorrendo. Se está escorrendo a secreção está fluida. Né? Não precisa, não tem necessidade de fazer a nebulização. Agora, se você está sentindo que a criança está com o nariz entupido, faz barulho, mas não escorre, aí é porque a secreção está um pouco mais grossa e aí precisa, sim, fluidificar, umedecer essa mucosa para você poder conseguir fazer, né, limpar esse nariz. Né? Tudo o que é demais é ruim. Tanto para o mais quanto para o menos. Então, aquela que faz muito é ruim e aquela que não faz também é ruim. Então, o meio termo é sempre a melhor opção. Quando tiver Tati, necessidade e bem orientado, né? Não fazer por si, pedir a orientação de uma outra pessoa, de um profissional. Tati, e pensando nas alterações biomecânicas propriamente ditas, existe alteração entre crianças hipotônicas e hipertônicas? Quais características a gente pode diferenciar nessas duas populações e quais atenções a gente poderia dar mais pensando em um ou em outro? Bom, as crianças hipotônicas são aquelas que não têm controle nenhum, né? Não tem controle de cabeça, não tem controle de tronco, elas ficam completamente caídas em cima do próprio corpo. Né? E isso faz com que o peso todo do corpo, então a maioria das crianças hipotônicas são assim, né? O corpo
né? Não existe uma hipotonia de extensão, né? A hipotonia, ela sempre traz a criança para flexão. E como é que está o pulmão dessa criança aqui? Completamente comprimido. Então, eu tenho que pensar que são crianças que estão jogando todo o peso do corpo dela para frente, né? E isso está fazendo diminuir a capacidade desse pulmão. Então, eu preciso trazer, de novo, é alinhamento, é trazer a criança para o alinhamento máximo. Não importa o que você vai... O fato dela ser hipo ou hipertônica vai diferenciar no que você vai precisar usar para trazer ela para o alinhamento biomecânico. Né? Então, a hipotônica, você vai precisar de mais sustentação. A hipertônica, você vai precisar ajeitar, de repente, um pouco mais, por conta da hipertonia, ela não consegue ficar sentada daquela maneira. Né? Mas em termos a hipertônica, ela vai ter alterações musculares. Então, por exemplo, posso ter um encurtamento de peitoral. Então, aqui o ombro fica aqui para frente, eu tenho um encurtamento aqui, o ombro protuso, ela não consegue expandir, apesar dela ser hipertônica e não estar com a postura em flexão, ela não consegue expandir normalmente esse tórax, porque ela está encurtada aqui. Então, isso é comum da gente ver, né? Ou o encurtamento do peitoral, ele faz o quê? Na hora que eu tenho o peitoral aqui, não sei se está dando para ver na tela, eu tenho o peitoral aqui encurtado, ele puxa a caixa torácica para frente. Então, eu vou ter aquelas crianças com o peito anteriorizado. Né? E muitas delas respiram só com a parte superior, não faz uma respiração mais profunda. Então, o volume pulmonar vai estar prejudicado. Por isso que é importante sempre a parte respiratória associada à parte motora. Né? Então, o fato de você, numa sessão de fisiomotora, trazer essa criança que está na flexão para um pouco de extensão, já melhora o volume pulmonar dela. É que a gente não está acostumado a pensar dessa maneira. Mas qualquer exercício que você tire a criança daquela postura e você faça um movimento de abrir, você está melhorando a respiração. Algumas dessas crianças até suspiram a hora que você traz ela para o alinhamento. Né? Então, às vezes, no seu próprio colo. Eu gosto muito, como eu atendo crianças menores, eu gosto muito de atender criança no colo. E aí é legal, porque daí eu consigo sentir na minha mão. Então, não é raro, no final de um atendimento de fisioterapia motora, sendo que foi trabalhada a parte torácica, foi trabalhada a mobilização global, no final essa criança apresentar um ronco que ela não tinha no início. Porque durante a terapia ela melhorou a ventilação, ela fez uma respiração mais profunda, ela teve alguns suspiros, né? E aí no final ela acabou mobilizando um pouquinho de secreção. E aí eu consigo fazer uma, duas manobras para provocar uma tosse e ela traz essa secreção para a garganta e engole. A maioria dos meus pacientes infantis, eu acabo terminando a fisioterapia com a fisiorrespiratória. Ainda mais nessa época do ano. Nessa época agora que começa a noite esfria, de manhã esfria, né? E no meio do dia tá quente, e aí a gente fala que começa a encacar. Tá? Então, essa época é a hora de dar um pouco mais de atenção para a fisiorrespiratória, particularmente. Mas, durante a fisiomotora, não pode esquecer de trabalhar os músculos respiratórios. Então, peitoral, né? O grande dorsal lá atrás, para a gente poder fazer, né? Melhorar um pouco dessa extensão. Os músculos abdominais, às vezes a gente percebe quando a criança está deitada que estão completamente tensos. Então, fazer massagem mesmo, né? Uma mobilização ali já melhora muito, né? Já não vai, a criança já vai sair muito melhor do que quando ela entrou. E isso vai refletir na família. Tá? A mãe vai perceber isso, que a criança vai se alimentar melhor depois, que a criança vai dormir melhor depois. Por quê? Porque está respirando melhor. Elas gastam uma energia muito grande para conseguir respirar da maneira correta.
né? Na verdade, de uma maneira geral, eles gastam energia demais. Por isso que essas crianças, às vezes, têm dificuldade de engordar. Uhum. Então, quando eles têm uma facilidade para isso, eles vão comer melhor, vão se alimentar melhor e vão ganhar peso depois também, se isso continuar acontecendo de maneira rotineira, né? Vai acabar melhorando a qualidade de vida daquela criança. Tati, a Kátia fez uma pergunta aqui e a gente já está caminhando já quase para o final da nossa live, que só tem mais 10 minutos, já foram 50 minutos. Sério? Sério. Acabei de olhar aqui no reloginho, no contador aqui da live do Instagram, bateu exatamente agora, 50 minutos. Eu falo que a gente entra numa cápsula do tempo quando a gente está É, fazendo as lives. não parece, né? Você tem tanta coisa Vou- para falar que, meu Deus, tem tanta coisa para falar. Ela pergunta da questão da ausculta limpa e, no caso, com a criança com uma tosse seca. O que a gente pode orientar? Aliás, o que você orienta para ela como profissional? A ausculta limpa, Tosse mesmo seca. início, final de terapia, aí você vai precisar investigar o porquê que essa criança está tossindo. Né? Se o problema da tosse dela não é secreção, provavelmente ela está com alguma coisa irritando as vias respiratórias e está fazendo ela tossir. Então, pode ser uma alergia. Né? Pode ser uma alergia a pó, pode ser alergia a produto de limpeza. Né? Então, tomar cuidado com as crianças que têm a parte respiratória mais sensível. Essa fase agora de água sanitária forte, de álcool 70%, isso irrita a mucosa, né? E aí pode causar uma tosse seca por conta disso. Né? Isso acaba ficando, é um fator irritativo, que é constante e por isso que a criança fica tossindo. Aí não adianta você fazer inalação e nem nenhuma manobra, porque se você não tirar dela o que está trazendo essa irritação. Aí precisaria fazer uma consulta com o pediatra, né? Para o pediatra orientar algum exame para fazer, para ver se o problema é de alergia mesmo, né? Porque a tosse seca, ela não vem. O problema, a tosse produtiva é a secreção que está ali fazendo incomodando e a criança tosse, mas a tosse seca, muito, na grande maioria das vezes, é irritativa. Então tem que ver produto de limpeza, mudar produto de limpeza, ver se não tem cortina, tapete, né? Que é para nós, às vezes a gente não tem alergia, não pensa nisso, mas às vezes a criança é um pouco mais sensível e pode estar tendo uma sensibilidade a isso. E a hora que você tira, a tosse melhora. E até mesmo conversar com a mãe ou quem traz a criança para identificar em que momento essa tosse acontece. É só quando ela Isso, está na clínica? Se é só quando ela está na clínica, a gente já pensa que provavelmente o patógeno que está desencadeando essa reação, né? A gente não pode falar uma reação alérgica, mas um aumento dessa proteção dessa via aérea, provavelmente é algum produto que você utiliza na sim. clínica, né? Ou alguma coisa que está tentando na clínica. Às vezes a mãe relata assim, não, isso é contínuo. Então, de repente, às vezes pode ver com a mãe, alguma coisa na roupa da criança, por exemplo. Mudou o que usava, né, na lavagem da roupa da criança. Uma vez a gente teve uma criança lá na clínica que veio com uma dermatite violenta. E a gente tentando entender o que era, mandou para pediatra, pode ser alguma reação medicamentosa, pode ser alguma reação viral, e aí começa aquela preocupação, será que essa criança vai ter que internar? Vamos ficar de olho na parte secretiva para ver se não piora, tal. O que a gente foi descobrir no final? Que era por conta da mudança do sabão em pó que a mãe utilizava na roupa da criança. Né? Tiveram um aperto financeiro, a mãe mudou para uma outra marca e a criança simplesmente apresentou uma reação absurda. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que observar. O que a gente sempre fala, observem o tipo de reação. Por exemplo, essa questão da tosse seca. Ela é durante toda a terapia? Ela é em momentos específicos da terapia? Então, a gente vai ter que meio que fazer teste assim. Coloca em contato, tira o contato. Coloca o contato, tira o contato, para ver em que momento isso daí acaba
Que, na aparecido muito. verdade, esses testes de alérgeno que o médico faz é exatamente isso. Ele vai expor a criança ao patógeno e vai ver se ela reage ou não, né? Mas a gente tem como testar, a mãe tem como testar isso em casa também. Agora, existem algumas, o soluço, por exemplo, que pode até ser neurológico mesmo, né? Dependendo da lesão que a criança tem o soluço contínuo, não para de soluçar. Ou tem aquela respiração de Cheyne-Stokes, que a gente vê muito em UTI adulto. Eu já tive pacientes pediátricos com essa respiração, né? Que respira devagar, aumenta a frequência, faz uma apneia. Aí depois volta a respirar devagarzinho de novo. Tive muitos pacientes, se pega centro respiratório, a lesão, essas crianças vão ter alterações, né? Na parte respiratória também. Isso é uma gravidade imensa, né? Porque tem que tomar cuidado. Eu acho que é importante, falar uma coisa, nós falamos de posição prona e tal, as crianças que estão em casa não devem ser colocadas né, os PCs, vamos pensar assim, a posição prona para PC em momento de atividade, é um momento de tratamento, tá? Então não é para colocar a criança para dormir de barriga para baixo. Tá? Então, a posição prona ela é boa para ventilação, ela melhora a ventilação? Sim, mas em pacientes que estão monitorados. Então, existe todo um protocolo que é seguido pelos profissionais. Esses pacientes estão com fio e aparelho para tudo quanto é canto apitando, diferente de uma criança em casa. Então, não coloquem as crianças para dormir. Lembrem sempre daquela máxima: prono para brincar, supino para dormir. Né? Então, Isso, a regra exatamente. básica da neuropediatria. Gente, a gente está Isso, é entrando já isso nos mesmo. últimos 3 minutos finais agora aqui da live. Aqui a Helper Kids mandou assim: Tati, adoro as suas lives. Obrigada. Gente, obrigado pela participação de todos vocês. Perguntaram aqui mais cedo se a live vai ficar salva. Ela fica salva 24 horas aqui no Instagram e depois ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, tá bom? Queria agradecer a participação de todos vocês. Tati, especial para você. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado por dividir seu conhecimento com os nossos alunos. Imagina, eu que agradeço. E um bom fim de semana para todos. Um fim de semana seguro para todos, né? Por favor. Cuidem-se, fiquem em casa o máximo possível, né? Cuidem dos pacientinhos de vocês. Mesmo a gente não tendo, não está conseguindo atender, mas entrem em contato, conversem com as mães, né? Orientem essas mães por telefone mesmo. Então, essas orientações que eu passei aqui são facilmente, né? Você consegue facilmente passar para as mães por telefone. Não abandonem essas mães porque elas ficam extremamente... se a gente já se sente mal em casa, sem fazer nada e sem poder sair, vocês imaginam uma mãe que fica 24 horas com uma criança e que às vezes ninguém nem liga para perguntar se a criança está bem ou se não está bem. Né? Então a gente também tem esse papel de cuidador, de ligar para saber se está tudo bem, de oferecer, de repente, uma palavra amiga, um conselho, uma ajuda por telefone. Obrigada, viu, gente? Um beijo, um ótimo final de semana para todo mundo. Obrigado, gente. Bom final de semana para todos. Vejo vocês agora na segunda-feira. Vocês vão ter folga de mim agora, esse sábado e domingo, porque eu tô aqui todos os dias com vocês, né? Então vocês vão ter folga de mim no final de semana. Mas segunda-feira estamos de volta, tá bom? Um abraço para todos. Tchau, Tati. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.